Junta-se agora a nós o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes. Muito boa noite, professor. Quando é que vamos começar a sentir o impacto deste novo confinamento que começou na sexta-feira, partindo do pressuposto que as medidas vão efetivamente funcionar? Boa noite e obrigado pelo convite. Normalmente o impacto das medidas, se elas forem efetivas, leva no mínimo 7 a 10 dias. Observando que não há grande diferença de confinamento pelo aquilo que observamos nas ruas, é de esperar que obviamente que o impacto seja menor. Contudo, o que nós estamos a assumir, e aquilo que foi apresentado no Infarmed pelo meu colega Manuel Carmo Gomes, é que vamos conseguir uma desaceleração da incidência até ao pico e depois após o pico, equivalente àquela desaceleração que ocorreu em março. E nesse pressuposto nós estamos a apontar, ainda num cenário que nós designamos ainda desta forma por cenário 1, apontar um pico para o final do mês, onde possamos atingir os 14 mil casos. Mas é um cenário que pode ser otimista, porque os números que estamos a receber ultimamente podem ser enganadores, é isso que temos estado a avaliar. Num cenário mais pessimista, o pico poderá ocorrer para lá do final do mês, isto se as medidas que nós implementamos não resultarem efetivamente aquilo que pretendemos em termos de redução. Porquê é que fala em números enganadores? Os números enganadores, como eu irei mostrar daqui um bocadinho num gráfico que vos enviei, revelam que a percentagem de positivos relativamente ao número de testes que se realizam está a aumentar. Chamamos nós positividade. E isso é um indicador da evolução da capacidade de rastreio que se tem efetivamente sobre o número de contágios que está a ocorrer. Essa positividade aumentou e isso é um indicador de que os números que estamos a receber podem não corresponder à realidade. Veja, numa semana nós subimos, ou pouco mais de uma semana, aumentámos de 4 mil para 8 mil e na semana seguinte ficámos nos 10 mil. Já estamos há mais de 7 dias em que o máximo anda entre os 10 e os 11 mil. E, portanto, a incidência não para de subir de um momento para o outro, simplesmente sem qualquer motivo aparente. Sabemos que a capacidade de rastreio estava desenhada ou concebida, digamos, para uma dimensão da incidência que é inferior àquela que nós estamos a observar e, portanto, obviamente a falta de recursos pode estar a indiciar de que o rastreio dos contágios, dos contactos provenientes das pessoas infectadas pode não estar a ser efetuados com grande eficácia e resultar numa perda, digamos, de um conjunto de infectados que poderão estar a fugir do sistema. Ou seja, partimos de um problema que já não é novo, que se acentua neste momento, que é a falta de recursos humanos para fazerem o rastreamento epidemiológico. Eu pressuponho que sim. Eu não estou a afirmar taxativamente que é falta de recursos humanos. O que eu identifico é uma incapacidade de monitorizar através dos inquéritos epidemiológicos, rastrear, monitorizar as cadeias de transmissão e desencadear um maior número de testes. Os testes têm vindo a aumentar, mas a um ritmo aquém do que é necessário. Só para dar uma ideia, nós antes do Natal estávamos a realizar por semana, em 7 dias, uma média de 250 mil testes e estávamos a diagnosticar na ordem dos 3.500 casos. Agora estamos a diagnosticar em média 9 mil casos, mais do dobro do que diagnosticávamos antes do Natal. O que significa que se quiséssemos manter essa positividade no mesmo nível, devíamos estar a realizar agora na ordem dos 500 mil testes. Mas o valor que eu tenho calculado até ontem, estamos a realizar na ordem dos 340 mil testes por semana a 7 dias. Portanto, estamos aquém das necessidades que temos. Uma indicação sobre a positividade que é recomendada pela Organização da Saúde indica que
os países devem manter essa positividade abaixo de 5%. Ora, nós tivemos uma positividade abaixo de 5% só no verão, deixámos-la subir na segunda vaga para na ordem acima dos 10%, chegámos aos 13%, mas desde essa altura nunca mais conseguimos baixar essa positividade, ou seja, a percentagem de positivos que resulta no número de testes realizados. Isso é um indicador da perda de controlo da epidemia. Eu pedia que olhássemos para o primeiro gráfico, uma vez que temos vários gráficos e podemos ir avançando na análise de um quadro que é um bocado negro. Estes gráficos que vos Já está no ar o primeiro, que é o da projeção de novos casos Covid-19. Correto. Estes gráficos que trago, com exceção deste primeiro, resultam já de uma atualização dos números da última semana, nomeadamente os números que seguem de óbitos e de internamentos. Mas nós mantemos este cenário 1 de projeção com a mesma desaceleração que tivemos na vaga de março do ano passado, e o que nós observamos é que podemos atingir os 14 mil casos, mas daqui a um mês, que é o limite do gráfico, estaremos ainda no valor que estamos a observar esta semana, ou seja, nos 10 mil. Ainda não baixámos sequer desses 10 mil. E para podermos regressar aos valores do período antes do Natal, ainda teremos cerca de 3 ou 4 semanas para atingir esses 3.500. E, portanto, isto indicia que certamente vamos continuar a observar um maior aumento na letalidade e, obviamente, um maior aumento nos internamentos. O segundo gráfico que vos apresento, e peço para passarem para o segundo slide, mostra os óbitos. Mostra os óbitos e, portanto, vemos aqui, esta curva foi daquelas que foi revista nos últimos dias várias vezes e de forma consecutiva, porque nós fomos também surpreendidos pelo número crescente, de forma exagerada, de número de óbitos por dia. Estamos agora na ordem dos 655. Professor, porque é que acha que foram surpreendidos pelo este aumento brutal do número de mortes? Surpreendidos do ponto de vista numérico, porque as previsões, digamos, as projeções que tínhamos antes estavam muito aquém deste valor. Vejamos a curva a tracejado azul, indica a projeção do modelo e estamos a apontar já para as 225, 224 no máximo, já para fevereiro, cerca de 13, 14 de fevereiro, mas podemos ainda estar a subestimar, porque não sabemos como é que vai evoluir e como é que se repercute o aumento da incidência na letalidade. E, portanto, estamos já em termos médios próximos dos 160 óbitos por dia e a tendência é continuar. Nós estamos a aumentar, a duplicar os óbitos a cada 15 dias, ou seja, com uma taxa de crescimento de 4,8% ao dia. Esperamos, obviamente, que esta curva comece a desacelerar e que isto não se verifique, mas o impacto desta projeção e destes números vêem-se no próximo slide, no slide 3, onde nós estamos já com o acumulado dos óbitos desde o início da pandemia, desde 16 de março. Ultrapassámos os 8 mil óbitos e a continuação da curva, esta curva não é mais do que a soma de cada valor individual da curva anterior e dá-nos já um valor acumulado até meados de março, quando por fazermos os 365 dias, ou seja, um ano completo da pandemia, vamos somar certamente um número na ordem dos 20 mil óbitos, que é um número muito exagerado e que estava aquém das previsões que nós tínhamos muito recentemente, há duas semanas. Passamos para o slide que nos dá conta do número de internados por Covid-19. Exatamente. A próxima imagem, o gráfico, é exatamente as duas curvas. A curva de cima mostra os internamentos, o número de internados, que inclui enfermarias e unidades de cuidados intensivos, e a curva de baixo mostra a evolução das camas nos cuidados intensivos. O gráfico de cima lê-se na escala da esquerda e o gráfico de baixo lê-se na escala da direita. Portanto, o que este é outro gráfico que também já foi revisto e, portanto, está muito acima do que nós há 3 dias tínhamos como teto máximo dos internamentos. Está agora próximo dos 6 mil internamentos, para depois do final de janeiro, cerca de
no início certamente de fevereiro, entre 7 e 13, mas pode estar subestimado e podermos ultrapassar esse mesmo valor. E em termos de unidade de cuidados intensivos, o que se projeta está na ordem dos 830 camas de cuidados intensivos, estando nós atualmente nas 650, mais ou menos. E, portanto, ou seja, pelo menos no próximo mês não haverá grande alívio no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente para os internamentos? Não, nós tivemos desde o início da terceira vaga um aumento de 74% dos internamentos e 34% nas unidades de cuidados intensivos. E o que esta projeção indica que ainda vamos ter cerca de 25% de aumento nos internamentos e na ordem dos 30% de aumento nos cuidados intensivos. E, portanto, é um aumento significativo, dado que se já verifica uma situação de quase ruptura na rede de hospitais que apoiam o Covid. A questão, eu pedia que agora passássemos para o próximo gráfico para analisarmos a questão da positividade que há pouco referi. Em cima nós temos uma evolução do número de testes, o que está aí designado como média de amostras, basicamente é a média diária a 7 dias do número de testes realizados, inclui o PCR e os testes de antigênio, e em baixo está a curva de incidência, que basicamente é o número de casos corrigidos à data de sintomas, e na sua parte final tem uma estimativa que nós fazemos por inferência, estimando o número de contágios que terá já ocorrido, mas que só serão diagnosticados nos próximos dias. E, portanto, nós vemos claramente uma tendência contínua de aumento na incidência, na curva azul, enquanto que a curva da média do número de testes estabilizou na ordem dos 47 mil, terá atingido agora, isto em termos médios, os 50 mil, mas em termos diários não temos verificado ainda nenhum dia que tenha ultrapassado os 60 mil testes. Como disse há pouco, em termos de número de testes acumulados nos 7 últimos dias, nós estamos a fazer agora na ordem dos 340, 343 mil testes e estamos a diagnosticar cerca de 62 mil casos positivos. A relação entre estes dois indicadores, o número de testes e o número de casos positivos, é então avaliado por esse gráfico que está em baixo, que é a positividade. Indica-nos a percentagem de positivos face à colheita de amostras que nós realizamos. E o aumento dessa positividade é o indicador de aumento também da incidência. Ela acompanha essa incidência, a curva da incidência. E, portanto, vimos que na primeira vaga nós chegámos aos 13%, 13% de positividade. Na segunda vaga atingimos os 14,4%, 14,8% em termos médios, mas individualmente há dias que ultrapassavam e que chegavam próximos dos 20%. E agora na terceira vaga estamos a observar uma positividade que veio de 8,8% e atingiu agora os 18,4% de positivos. Portanto, isto é um indicador de que estamos a subdiagnosticar, ou seja, estamos a fazer menos testes do que é necessário fazer. É claro que os testes para serem feitos têm que ser também concluídos os inquéritos epidemiológicos aos infectados para poder identificar quais são os contactos potenciais e são esses contactos potenciais que vão ser testados. E, portanto, pode não ser a capacidade de testagem que tenha chegado ao limite, pode ser eventualmente aquilo, como estava a sugerir há pouco, de uma falta de recursos, hipoteticamente, imagino que seja, na parte de inquéritos epidemiológicos e, portanto, haja um grande atraso de inquéritos epidemiológicos. Eu penso que foi referido na comunicação social por alguém, por um especialista, que haverá cerca de 15 mil inquéritos epidemiológicos que estarão em atraso por realizar. A minha estimativa... O Presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Saúde Pública já fez por diversas vezes referência ao facto de muitos inquéritos estarem a ficar por fazer e de serem muito lentos. No fundo, aqui exigia-se que o inquérito fosse feito num curto espaço de tempo, o que não está de todo a acontecer. Claro, isso é evidente. Portanto, sem recursos ou com recursos que são compatíveis para uma dimensão inferior àquela que nós estamos a observar, evidentemente, esse tipo de situações pode ocorrer. Esses 15 mil, para mim, fazem sentido, porque a diferença que eu estimo entre o número de contágios que está a ocorrer hoje
E o número de diagnósticos que nós estamos a obter dá-me uma decalagem, uma diferença de 2.500 casos, ou seja, 2.500 contágios que nós estamos a perder no sistema de rastreio. Por dia, se somarmos isso em 7 dias, dá-nos cerca de 17.500 contágios, novos infectados que não estão a ser rastreados. E, portanto, 17.500 é cerca de 10-15% a mais dos 15.000 inquéritos epidemiológicos. Nós sabemos que atualmente uma pessoa infectada infecta em média 1,15 pessoas, ou seja, por cada 100 pessoas infectadas teremos mais 115 pessoas infectadas e, portanto, essa relação dos 15.000 inquéritos epidemiológicos por realizar e os 17.500 novos infectados que estão a fugir ao sistema são perfeitamente compatíveis numa relação que é dada por o próprio R, o número de reprodução epidemiológica. Vamos passar ao próximo gráfico, professor, que é sobre a incidência acumulada por grupos etários. Eu ontem consegui, com a ajuda de colegas, porque tivemos que ir buscar dados. Há 2 dias atrás, aqui na SIC Notícias, o Dr. Filipe Frois apresentou um gráfico relativamente a dados dos Estados Unidos. E era exatamente com esta segmentação de grupos etários, ou seja, separar os grupos etários associados aos vários níveis escolares, do pré-escolar, do primeiro e segundo ciclo, do secundário, do universitário e depois da população ativa e da população não ativa. E, portanto, acabámos por meter mão à massa e fizemos exatamente este gráfico onde se evidencia que o grupo de 18 a 24 anos, onde está incluído a população estudantil universitária, é aquela que apresenta nesta segunda vaga e agora também na terceira vaga maior incidência, ou seja, é o grupo que tem maior percentagem de infectados dentro do próprio grupo. Ou seja, professor, e nesta altura eu tenho que o interromper, até porque isto tem sido matéria de discussão. Se tivessem conseguido levar este gráfico para a reunião do Infarmed, provavelmente a decisão de fechar as universidades teria sido tomada pelo Governo? Pois, provavelmente sim, né? Porque este gráfico não estava feito na altura, foi feito ontem e, portanto, mostra claramente, se vos comparasse também o outro gráfico que eu fiz, ou seja, a parte de trás do gráfico que vai à primeira vaga, mostra-se claramente que esse grupo não era o que tinha maior incidência e aqui neste gráfico evidencia-se também que o grupo etário dos 13 aos 17, onde está incluído o terceiro ciclo e o secundário, está muito próximo na segunda vaga, em cima da incidência do grupo de 25 a 65 e do grupo de mais de 60 anos. E observa-se também que próximo do período de Natal, a incidência dos 18 a 24 diminuiu, aproximou-se da incidência do grupo de mais de 60 anos, tal como, obviamente, também o grupo de 13 a 17 anos diminuiu, afastou-se da curva da população ativa e da população não ativa com mais de 60 anos e agora está outra vez a partir do final do ano e início do princípio do ano, destacou-se também e a começar a aproximar-se com uma subida equivalente à subida dos outros grupos etários. E, portanto, isto pode evidenciar que, de facto, os grupos... Porquê? Porque esta incidência é estimada em função da dimensão da população de cada grupo etário e não de comparação de valores absolutos ou por faixas etárias de 10 anos, que é aquilo que a DGS trabalha, e, portanto, aqui evidencia-se claramente, diferencia-se os diferentes grupos dos diferentes ciclos até aos 12 anos, são os grupos 0 a 5 anos e 6 a 12 anos, são os dois grupos que de facto têm a menor incidência, que nunca tiveram próximos, tirando obviamente o período das férias, próximos dos outros grupos e, portanto, seria certamente compreensível a questão da abertura das escolas desse grupo etário até aos 12 anos, mas os 13 aos 17 e os 18 aos 24 evidencia-se aqui que pode ser um risco a abertura destes ciclos de estudo. Ou seja, professor, e o vosso grupo tem trabalhado, tem fornecido pelo menos dados e que os apresenta nas reuniões do Infarmed.
dados esses que depois chegam ao Governo, vão fazer também naturalmente chegar a estes dados. Temo que, tendo em conta agora estes cálculos que neste momento já estão no papel e já estão feitos, possa haver uma alteração das medidas para as escolas, nomeadamente para o secundário e para o ensino universitário, daqui a 15 dias? Não sei, eu não sou especialista, não me devo pronunciar. Mas enquanto também matemático, olhando para os números dizem que de facto estas são faixas etárias problemáticas para a transmissão da Covid-19? Como matemático, o que posso dizer, e digamos como especialista, já tenho 8 meses de experiência de análise destes números, portanto desde março passado que tenho trabalhado muito próximo com o meu colega Manuel Carmo Gomes. O que eu posso dizer é que numa situação destas, quando há elevada incerteza sobre o perigo e sobre a ameaça que nós temos, o que se deve aplicar, obviamente, é o princípio da máxima precaução. Não há evidências que estes grupos sejam os grupos promotores da infecção, mas também não há evidências que não sejam eles. E, portanto, não tendo essas evidências, obviamente devia-se aplicar aqui o princípio da máxima precaução. Se nós, com a incidência que nós estamos, na ordem dos 10, 11 mil casos diários, e com as taxas de ocupação que nós temos nos internamentos, são valores muito elevados que obrigariam a trazer a incidência rapidamente, em menos de 15 dias, para valores antes do Natal, abaixo dos 3 mil casos. E isso só se pode fazer de uma forma: era confinamento total e integral e um aumento da testagem maciça para podermos apanhar o maior número possível de contactos potenciais e dessa forma trazer incidência para valores muito baixos. E, portanto, professor, temos muito pouco tempo para os nossos últimos 2 gráficos sobre a mortalidade. Peço-lhe por isso alguma capacidade de síntese para estes números que também são importantes e são trágicos. Ok, estes gráficos mostram e fazem a separação do que é Covid e não Covid. E é fundamental fazer uma análise de excesso de mortalidade e comparar com anos anteriores e saber até que limite ocorre o excesso de mortalidade. Normalmente o excesso de mortalidade é feito comparando individualmente o número dos óbitos diariamente com um valor médio. Podemos ir buscar uma média entre 2009 e 2019 ou 2015 e 2019, como fez o INE, Instituto Nacional de Estatística. Eu aqui apresento-a com uma referência da média de 2017 e 2019 e, portanto, é calculado diariamente a diferença entre a mortalidade de todas as causas diária desde 16 de março, com a diferença com a média desse mesmo dia entre 2017 e 2019. Portanto, isto é calculado ao dia dentro do próprio ano. Azul, nós temos o excesso da mortalidade por todas as causas. A laranja, nós temos a letalidade da Covid, e o verde é o azul menos o laranja, ou seja, é o excesso de mortalidade menos a causa Covid, ficando o não Covid. Com exceção do período de julho, agosto, nós temos um excesso de letalidade não Covid que está dentro da normalidade. Nunca houve, dos registros desde 2009, nenhum ano que tivesse um dia com mais de 200 óbitos de excesso de mortalidade. E isso verifica-se aqui já nestes primeiros 15 dias de 2021, em que tivemos vários dias em que o excesso de mortalidade ultrapassou os 200 óbitos. Sendo que, comparando a curva azul com a curva laranja, a razão é principal exatamente a Covid. O excesso não Covid está dentro daquilo que é normal, está dentro dos limites dos 100 óbitos por dia e, portanto, isto evidencia exatamente essa desagregação da mortalidade de Covid e não Covid. Contudo, com base nestes gráficos, e só para finalizar sobre este slide, sobre este gráfico, eu estimei até final do ano passado que por cada óbito Covid teria ocorrido em Portugal cerca de 0,48 óbitos, ou seja, por cada 100 óbitos Covid teriam morrido mais 48, teriam ocorrido 48 óbitos adicionais por causas indiretas associadas ao Covid
Isso é um número muito mais baixo do que aquilo que existia como referência, que era 1 para 1, ou seja, por cada morte de Covid existia uma morte não Covid de causas indiretas. Contudo, estes últimos números dos últimos dias podem alterar esse rácio da Professor relação. Carlos Antunes, chegamos ao fim do nosso tempo.